A parábola do servo que não queria perdoar. Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Nesses versículos, o Senhor Jesus abordou um assunto de máxima importância: como devemos perdoar as ofensas. Vivemos em um mundo maligno e é inútil esperar que consigamos escapar aos maus tratos, por mais cuidadosamente que nos comportemos. Saber como nos conduzir quando somos maltratados é algo importantíssimo para nossas almas. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus estabeleceu uma regra geral, de que devemos perdoar as outras pessoas ao máximo. Foi Pedro quem apresentou a seguinte indagação, abre aspas, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Fecha aspas. E em resposta, Jesus lhe disse, abre aspas, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Fecha aspas. A regra aqui estabelecida, naturalmente precisa ser interpretada com sobriedade. Nosso Senhor não quis dar a entender que as transgressões contra as leis da terra e contra a boa ordem social devem ser desconsideradas e passadas em silêncio. Ele também não quis dizer que devamos permitir que as pessoas cometam furtos e assaltos e fiquem impunes. Tudo o que ele quis dizer é que devemos manter uma atitude geral de misericórdia, disposta a perdoar nossos irmãos e semelhantes. Precisamos tolerar muita coisa e suportar muitas injustiças, em vez de logo entrarmos em conflito com nossos ofensores. Também devemos afrouxar sobre muitas coisas, submetendo-nos a muitas imposições antes de entrarmos em choque com outras pessoas. E, de igual modo, devemos repelir tudo que tem a aparência de malícia, contenda, vingança e retaliação. Sentimentos dessa ordem servem somente para os incrédulos, mas no caso de qualquer discípulo de Cristo, são totalmente indignos. Quão mais abençoada seria a vida nesse mundo se essa norma ditada por Nosso Senhor fosse mais largamente reconhecida e obedecida. Quantas das desgraças que sobrevêm à humanidade são ocasionadas por disputas, querelas, ações judiciais e pela obstinada tenacidade quanto àquilo que os homens costumam intitular de meus direitos. Quantos conflitos entre os homens poderiam ser evitados, se ao menos os homens se dispusessem mais ao perdão e desejassem mais que a paz imperasse. Nunca nos deveríamos esquecer de que nenhuma fogueira pode continuar queimando sem lenha. De igual forma, são necessárias 2 pessoas para que se inicie uma briga. Portanto, que cada uma das 2 pessoas resolva, pela graça de Deus, que não contribuirá para que a briga tenha início e prossiga.
Antes, devemos resolver pagar o mal com o bem e a maldição com a bênção, dissipando assim toda a inimizade e transformando nossos adversários em amigos. Romanos 12, 20. Era uma excelente qualidade de caráter do arcebispo Cranmer, que quando alguém chegava a ofendê-lo, certamente acabaria tornando-se amigo dele. Em segundo lugar, nosso Senhor supriu-nos com 2 poderosos motivos para exercitar um espírito perdoador. Jesus contou a história de um homem que devia uma gigantesca quantia ao seu Senhor, mas como não tinha com o que pagar, chegado o momento da prestação de contas, seu Senhor compadeceu-se dele e perdoou-lhe a dívida. Jesus continuou dizendo que esse mesmo homem, após haver sido perdoado, encontrando-se com um companheiro seu que lhe devia uma importância insignificante, recusou-se a perdoá-lo. Além disso, aquele servo exigiu que seu conservo fosse lançado no cárcere, não querendo dispensar a mínima parcela da dívida. Finalmente, conforme o Senhor Jesus ajuntou, o castigo sobreveio àquele servo cruel que não se dispunha a perdoar, porquanto após lhe ter sido mostrada a misericórdia, ele também deveria ter se mostrado misericordioso para com o seu semelhante. E o Senhor Jesus conclui sua parábola com essas impressionantes palavras, abre aspas, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão, fecha aspas. Nessa parábola de Jesus, fica patente que um dos motivos para perdoarmos nossos semelhantes deveria ser a lembrança de que todos precisamos ser perdoados diante de Deus. Dia após dia, caímos em muitas transgressões e ficamos muito aquém do que deveríamos ser, e deixamos de fazer e fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Dia após dia, solicitamos de Deus misericórdia e perdão. As ofensas que outras pessoas têm praticado contra nós são coisas desprezíveis em comparação com nossas gravíssimas ofensas contra o Senhor. Sem dúvida, não condiz com a nossa condição de pobres criaturas pecaminosas como somos, mostrar-nos excessivamente severos, fazendo cobrança por causa de pequenas falhas que nossos irmãos na fé cometem contra nós, ou mostrando-nos inclinados a não perdoá-los prontamente. Outra razão para que nos mostremos dispostos a perdoar outras pessoas deveria ser a lembrança acerca do dia do julgamento final, juntamente com o padrão que será utilizado naquele dia acerca de todos que forem julgados. Naquele dia, não será dado perdão para indivíduos que não se dispuserem a perdoar seus semelhantes. Tais indivíduos, na verdade, não estão aptos a viver no céu, pois não seriam capazes de dar o devido valor a um lugar de habitação no qual a misericórdia é o único título de posse, um local em que a misericórdia é o tema de um cântico perene. Sem dúvida, se estamos planejando ser um daqueles que estarão de pé à direita de Jesus, quando ele se sentar em seu trono de glória, então teremos de aprender a ser perdoadores enquanto ainda estamos nesse mundo. Que essas verdades lancem profundas raízes em nossos corações. É um fato lamentável que poucos deveres cristãos estejam sendo postos em prática com tanta parcimônia e má vontade quanto o dever de perdoar o próximo. E é entristecedor verificarmos quanto amargor de espírito, quanta falta de compaixão, quanto despeito, quanta dureza e quanta falta de gentileza manifestam-se entre os homens. No entanto, poucos deveres são tantas vezes ressaltados nas Escrituras do Novo Testamento quanto esse. Mas poucas outras falhas de caráter são capazes de fechar tão definitivamente para um homem as portas do reino de Deus quanto essa. Queremos dar provas de que realmente fomos reconciliados com Deus, lavados no sangue de Cristo, nascidos do alto pelo poder do Espírito Santo, e feitos filhos de Deus por adoção em consequência da graça divina, então não nos esqueçamos desse passo bíblico. Seguindo o exemplo dado por nosso Pai Celestial, disponhamo-nos a perdoar nossos ofensores. Porventura fomos ofendidos por alguém? Devemos perdoar essa pessoa, agora mesmo. E conforme Leighton comentou, abre aspas, deveríamos perdoar pouco a nós mesmos e muito os outros, fecha aspas. Pretendemos ser elementos benéficos à humanidade? Queremos exercer influência positiva sobre nossos semelhantes para que percebam quão excelente é a religião cristã?
Então não nos esqueçamos dessa passagem. Indivíduos que não se importam com as doutrinas cristãs podem compreender perfeitamente bem o temperamento perdoador de um crente. Queremos desenvolver-nos pessoalmente na graça, tornando-nos mais santos em toda a nossa formação e em nossas palavras e obras? Então não nos esqueçamos dessa passagem. Nada entristece tanto o Espírito Santo e obscurece tanto a alma quanto deixar-se um indivíduo levar por um espírito rixento e pelo temperamento que não se dispõe a perdoar. Efésios 4, 30 a 32.